Mas muitos vão contrariar lá fora 12 anos e mandei os meus filhos lá para fora desde os 14 anos. Mas uma coisa é quando se vai por livre vontade, outra coisa é quando se vai contrariado. Não, mas a maior parte das pessoas que vão, tirando o imigrante não qualificado, não há espaço para eles, que é forçado a ir. O imigrante não qualificado, eu tenho pena desses, deixam a família, deixam... Mas há muitos jovens qualificados que também são forçados. Mas aqueles que estão com cursos, a maior parte deles estão todos bem. Você vai aos aeroportos de Frankfurt ou aos aeroportos de Zurique, a uma sexta-feira, estão cheios de gente que regressa aos seus próprios países para o fim de semana. E quando regressarem, esses portugueses vêm mais experientes, percebem o mundo, saíram da aldeia. É que nós vivemos aqui numa aldeia e não sabemos o que é que anda à volta. Nós falamos em globalização, mas não sabemos o que é. Nós, por exemplo, não sabemos o que vai ser, eventualmente, a falta de alimentos. A China está a comprar milhões e milhões de hectares por todo o lado. E nós? Estamos a ver. Nós vendemos empresas lá para fora. E parece que ficamos muito contentes com a venda delas. Doutor Medina Carreira. Não, eu só queria completar o raciocínio. Eu tenho muita pena disso. Porque sem se compreender estas pequenas coisas, as pessoas andam, digamos, a falar sem qualquer alcance útil. Este Estado sustenta esta quantidade de gente. Mas isto não é só este passivo, entre aspas. É que agora devemos, segundo o Estado português, deve 204 mil milhões de euros. Quer dizer, nós não temos condições para sustentar esta gente, enfim, em condições minimamente humanas. E ainda por cima temos um passivo que é mais de um ano de produção portuguesa. É esta a razão da desgraça em que nós estamos. E esta desgraça, caímos nela, não foi por culpa de ninguém, senão dos governos portugueses. Nomeadamente todos nós. Ao Sr. Soares Santos, eu não subscrevo isso porque sempre que tive a oportunidade de dizer, chamei a atenção. Mas o senhor é uma ilha neste país. Não sei se sou uma ilha, sou uma ilhota. Não, e muitas outras pessoas pensaram e disseram. Bom, e se não se compreender que nós temos os pés atados por estas circunstâncias, nós não percebemos. Como é que nós convencemos um estrangeiro que deve confiar nas instituições públicas se até o pronunciamento do Tribunal Constitucional não sabe se há lei? Há algum estrangeiro que leve isto a sério. Na Espanha há Tribunal Constitucional todos os dias, na França, na Itália, na Suíça, não há. É aqui, descobriu-se agora o Tribunal Constitucional. Mas o alemão é muito bom. Pois, mas o alemão está lá num sítio onde não tem barbicachos para resolver. É só por isso. Desculpa, é lá que... Não, são historietas desde aqui agora habituamos a isto, os partidos encontraram a arma de sabotar tudo. Vai para o Tribunal Constitucional. Pronto, e qualquer porcaria vai para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porquê? Mas o próprio Presidente da República vai mandar para o Tribunal Constitucional algumas normas, não é? Deixe de falar no investimento estrangeiro, porque ele não vai. Claro. Quem tem que reconstruir o nosso país somos nós, portugueses. E os franceses que reconstruam o deles, e os ingleses o deles, etc. Somos nós. Não é esperar o milagre do estrangeiro. O estrangeiro não traz coisíssima nenhuma, não traz nem emprego nem dinheiro. O senhor, antes de começar o programa, falava da experiência que o seu grupo está a ter na Colômbia e apontava o facto de identificar atitudes diferentes na classe política colombiana por comparação com aquilo que temos cá. Eu acho que a Colômbia é um exemplo que todos nós devíamos visitar porque amam a iniciativa privada, amam o investimento e não querem ouvir falar no Estado. O colombiano não quer ouvir falar no Estado. Como o chileno também não quer. Eles todos querem a iniciativa privada e a iniciativa privada sente-se apoiada para fazer. Enquanto que nós aqui não temos apoio nenhum. O Sr. Soares Santos, mas os nossos netos também não vão querer ouvir falar do Estado porque ele não tem condições para coisa nenhuma. O Estado que nós deixamos não tem condições para os nossos netos. Temos que repensar, temos que reciclar toda a nossa administração, criar na realidade uma administração competentíssima, bem paga e que tenha orgulho, como tinham no passado, de ser funcionários. Agora não, agora cada vez que há uma mudança de governo, e infelizmente em Portugal está sempre a mudar, muda o diretor-geral. Quer dizer, o tipo ainda não sabe onde é que é a casa de banho lá do Ministério e já está a ser mudado. O Sr. Alexandre Soares Santos considera que a classe, que alguns quadros, ou os quadros mais qualificados da função pública, devem ser valorizados
beneficiados salarialmente e que deve ser praticada uma política de mérito. E em relação, por exemplo, aos salários mais baixos, temos ouvido alguns empresários dizer que o país poderia e o nosso empresariado podia aumentar o salário mínimo. Outros dizem que tal não será possível e que não há viabilidade para isso. Como é que acha que as nossas empresas se devem posicionar em relação a esse ponto que diz respeito a tanta gente? Há ou não condições para aumentar o salário mínimo em Portugal? Depende das empresas, há umas que certamente podem e há outras que poderiam se fizessem investimentos. O problema é que para você aumentar um salário, você tem que fazer investimentos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando foi a 25 de Abril, na nossa fábrica de margarina, o custo do pessoal era de 5% na fórmula final. E estes 5% era a empresa que mais pagávamos. Com o 25 de Abril houve aqueles salários todos a aumentar e passou para 10%. Hoje, com o salário mínimo de um operário na firma de 2.000 euros por mês, o custo é 5%. Porquê? Porque a gente verificou o que é que aconteceu, o que é que vamos fazer? Temos que investir em eficiência, em maquinaria. Por exemplo, uma máquina tinha, no meu tempo, nos meus primeiros anos, na firma Lever, como administrador, tinha o operador da máquina, tinha o eletricista e o mecânico. Estavam ali ambos a olhar para a máquina à espera da primeira avaria. Hoje, o operador faz tudo. Portanto, você aumentou a eficiência da máquina, reduziu os seus custos. Portanto, o que nós temos que olhar é o que é que nós podemos fazer. Portanto, se isto tudo acontecer, você evidentemente vai poder aumentar. Porque é forçoso. Quem vai trabalhar tenha no mínimo gozo no que vai fazer. E eu não posso pedir a ninguém que com um salário de 500 euros ou 600 euros tenha ido. Quando tem o que tem em casa, filhos doentes, marido não sei o quê, a droga para a esquerda, a droga para a direita, os problemas todos. Doutor Miranda Carreira, vamos aproveitar estes 2 últimos minutos que nos restam para lançar um olhar rápido sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação Manuel dos Santos, Francisco Manuel dos Santos. Qual é o ponto que identifica como essencial? Enfim, para além daqueles estudos que todos nós temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos. Não conheço em pormenor, mas aquilo que conheço e que é evidente foi a realização das estatísticas da Pordata. O Estado nunca foi capaz de fazer coisíssima nenhuma parecida com aquilo. A Pordata é uma enorme realização. Temos um retrato agora mais completo do ponto de vista económico e social do país. Estamos seguros que aqueles números são exatos. Absolutamente exatos. Absolutamente exatos. E, por outro lado, esta coleção que têm feito, que faz-me lembrar, não sei se recorda, antigamente havia a Cosmos, que havia uns pequenos volumes assim que tratavam como este. Isto é uma espécie da nova Cosmos, é uma grande realização. Por fim, esse trabalho que vocês pediram ao Augusto Mateus, acerca de Portugal e da Europa, isto em quantos anos? 4. 4 anos. A Fundação tem 4 anos. 4 anos. Portanto, o primeiro ano foi... Isto é um trabalho verdadeiramente excepcional e, a meu ver, deve-se a uma pessoa... Vocês não podiam ter encontrado melhor que o António Barreto. Nada. Sr. Alexandre Soares dos Santos. É fantástico. Uma nota final para fecharmos o nosso programa. O que é que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que projeto está neste momento a trabalhar e a projetar para o futuro próximo? Neste momento, aquilo que está a ser feito é repensar. A Fundação cresceu muito, mais do que nós esperávamos, e teve criou uma imagem de credibilidade muito grande, de seriedade. Isto impõe grandes responsabilidades. Tudo tem que ser cada vez mais bem feito, mais bem pensado. Portanto, estamos numa fase em que há um novo Conselho de Administração, constituído por gente competentíssima, em que o António Barreto passa a não executivo, mas fica a trabalhar comigo noutros projetos da educação. E há o professor Nuno Garopa, que deixou a universidade nos Estados Unidos, que vem para presidente executivo. Além disso, fica o meu filho José, fica o Dr. Lobo Xavier, o Dr. Luís... foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do... Luís Amado? Luís Amado. A professora Mariana, esquece-me do apelido, e mais... França Jardim. Mariana França Jardim. Portanto, eles estão neste momento, eu participei na reunião na sexta-feira passada, porque sou o Presidente do Conselho de Fundadores,
estamos a dizer quais são as áreas onde a Fundação se vai concentrar. E vai se concentrar particularmente em 3 ou 4 áreas. E isso agora está a ser feito. Pediu-se ao Presidente Executivo que vai começar, ao novo Presidente Executivo que vai entrar em funções agora em novembro, para até fevereiro apresentar o seu plano. Muito bem. Mas a minha família, como eles sabem, este ano já aumentou a dotação de 5 milhões para 7 milhões e temos projetos para muito mais coisas, porque chegou a altura de todos nós prestarmos um serviço ao país. E esse tem sido e é isso que o seu a minha contributo. Família quer fazer e quer continuar a fazer. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, foi um gosto. Foi um prazer. Nós, na próxima semana, Dr. Medina Carreira, estaremos só os dois para olhar detalhadamente a proposta de Orçamento de Estado. Não anuncia para 2014. Não sabe porquê? É que as pessoas pensam que eu vou aqui discutir as pensões dos 600. Não, mas é o nosso tema da próxima semana para todos. Muito obrigada. Boa noite.